Há muito tempo que não presenciávamos reuniões tão intensas como as que vemos hoje. Nunca antes na história tivemos tamanha abundância em supostas experiências espirituais, revelações e profecias do tipo Deus me falou ou assim diz o Senhor. Mas ao mesmo tempo, nunca tivemos crentes tão rasos, tão cheios de si mesmo, com tanta falta de amor no coração. E no meio desse cenário surge uma importante pergunta: será que estamos em pleno avivamento ou só perdemos a noção do que é o verdadeiro cristianismo? E se a nossa fé estiver baseada apenas em sensações místicas e super experiências ao invés da Bíblia, então talvez ela nunca tenha sido uma fé verdadeira. Olá, eu sou Silas Belúcio, sou pai, esposo, pastor de igreja local, e o objetivo desse canal é nos aprofundarmos mais na vida com Deus. E se você quer viver um evangelho com seriedade e responsabilidade, já se inscreve nesse canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E não se esquece de deixar o seu like para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas que também querem ter a comunhão com Cristo em suas vidas. Dito isso, bora pro vídeo. Antes de mais nada, eu preciso dizer que esse material não tem intenção nenhuma de criticar qualquer denominação. Nosso objetivo é fazer um alerta e convidá-lo para um exame pessoal. Nós acreditamos em milagres, acreditamos na continuidade dos dons espirituais, acreditamos que Deus fala, age e intervém ainda nos dias de hoje. O problema começa quando a experiência extranatural se torna mais importante do que o ensinamento bíblico, quando sentir algo se torna mais importante do que entender o Evangelho de Jesus, quando as emoções se tornam o termômetro da espiritualidade. É exatamente isso que chamamos de hipermisticismo. O hipermisticismo é uma distorção da doutrina cristã. É quando a fé deixa de estar fundamentada em Cristo e na palavra de Deus e passa a ser sustentada por emoções, sensações e experiências super espirituais. Dá uma olhada nesses vídeos aqui. Solta, Nicole, confia, solta! A glória é Espírito Santo! Meu Deus, a cabeça da mulher! Em tudo que você colocar as mãos vai ser abençoado. Ainda que você tenha errado ontem, você vai reconstruir uma vida santa. Você vai reconstruir uma vida próspera. E todas as coisas da sua vida vão ser mudadas através daquilo que o Senhor fala na palavra dele. Das vossas mãos. Aleluia. Acho que eu me empolguei de novo. Eu vou fazer o que o Espírito Santo está fazendo, mandando eu fazer, amém? Se a senhora não crê, problema da senhora, mas eu vou fazer o que Deus está mandando. Em nome de Jesus, todo nódulo, e não volte mais. Pode deitar ela. Para quem não entende, Deus me usa muito na área de libertação, amém? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Você consegue perceber o nível de complicação? Nesse modelo de cristianismo, não basta Deus ser conhecido apenas pela revelação das Escrituras. Ele precisa ser validado por uma experiência espiritual intensa. É aquela velha ideia de que se não teve gritaria, não teve a presença. Se não teve pula-pula, ninguém caiu para trás, então o culto foi morno. Se não teve nada extraordinário, é porque o pregador é fraco.
E eu preciso abrir um parênteses rápido para te dizer que esse vídeo é a continuação de um material que aborda não só o hipermisticismo, mas também outros 3 problemas graves que a igreja moderna tem enfrentado. Eu vou deixar aqui no card e na tela final. Então, assim que você terminar de assistir esse vídeo, corre lá para dar uma conferida, porque ele vai te dar uma base geral sobre o assunto e os 4 temas que vamos abordar nessa série. Agora, sobre o hipermisticismo, o maior prejuízo é que ele tem fabricado crentes vazios de conteúdo, que não se importam com as doutrinas bíblicas e que não querem entender as escrituras. São cristãos que estão preocupados com movimentos e pirotecnias, mas não sabem explicar a obra de Cristo na cruz do Calvário. Pulam, giram e dão cambalhota o culto inteiro, mas não conseguem viver a transformação de Deus em suas vidas. Pode observar que esse modelo de igreja enche rápido, mas esvazia mais rápido ainda. A rotatividade de membros é enorme. Isso é o que chamamos de turismo religioso. Acaba que no final das contas passam poucos meses e são obrigados a fecharem as suas portas. Isso acontece porque uma igreja que não é teologicamente saudável, não tem Cristo e a palavra de Deus como centro, não consegue sobreviver por muito tempo. A grande realidade é que esse tipo de movimento não se preocupa em formar discípulos para o reino. O que eles querem é atrair simpatizantes para os seus cultos, contrariando totalmente o mandamento do próprio Jesus, que nos mandou fazer discípulos de todas as nações e não meros espectadores de manifestações espirituais. E um simpatizante está em busca apenas da bênção, da vitória, da revelação, enquanto um verdadeiro discípulo está atrás do seu mestre e da sua vontade. O maior perigo nessa história toda é que, aparentemente, não é errado. À primeira vista, parece espiritual, profundo, tem uma cara de avivamento, mas no final não produz o fruto que o Evangelho propõe. A maior experiência espiritual que podemos ter é aquela que Jesus nos ensinou. É o arrependimento, a transformação, é o negar a si mesmo. E isso não é emocionante, muito pelo contrário. É silencioso, é difícil, por vezes é doloroso, mas pode ter certeza que no final vale a pena ser fiel ao Senhor. Agora, como diria o sábio Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. Em toda a sua história, a igreja sempre enfrentou esse tipo de problema. Pessoas que colocavam as revelações acima das escrituras, pessoas que diziam ter um acesso especial a Deus, pessoas que negligenciavam o estudo bíblico em troca de experiências. E aqui podemos nos lembrar daquilo que o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3. Pois chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina, tendo coceira nos ouvidos, levantarão para si doutores segundo os seus próprios desejos. Outra tradução vai dizer, segundo as suas próprias concupiscências. O resultado desse falso cristianismo sempre foi o mesmo: confusão, desvio doutrinário e crentes fracos espiritualmente. Porque quando a experiência espiritual se torna a autoridade máxima dentro de uma igreja, não existe mais limites. Veja, cada pessoa pode ter a visão e opinião que bem entender. Cada indivíduo pode tomar a direção que parecer melhor aos seus próprios olhos. Qualquer um pode dizer, Deus me revelou, sem que de fato seja verdade. Tudo isso baseado apenas em emoções humanas. Deixa eu te falar uma coisa chocante. Tem muitos mentirosos roubando os fiéis e cometendo todos os tipos de abuso que você pode imaginar usando esses argumentos. E como é que vamos confrontar isso? Porque se alguém diz, está escrito, podemos ir lá na Bíblia conferir. Mas e quando alguém diz, Deus me revelou, como é que vamos questionar? Fora que as heresias e mentiras mais absurdas que existem surgiram exatamente dessa forma. Consegue perceber a gravidade do problema? Se a gente for observar bem, pessoas que buscam esse tipo de coisa estão sempre pulando de igreja em igreja, atrás do grande movimento do momento, do homem que traz a melhor profecia ou da experiência mais completa. Infelizmente, esse tipo de pessoa não está interessada em Deus, estão apenas buscando uma forma de massagear o seu próprio ego e orgulho. Você conhece alguém assim? Já visitou uma igreja com essa estética? Deixa sua história aqui nos comentários. E talvez alguém pode estar se perguntando, mas qual é o problema em ter uma experiência espiritual? E a resposta é nenhum, desde que tal experiência pessoal não substitua a verdade da Bíblia,
pois ela é a base da nossa doutrina. Como nosso objetivo não é gerar polêmica, mas sim trazer um ensinamento baseado nas Escrituras, vamos agora responder uma pergunta importante. O que de fato é a fé, então? A fé que é baseada nas Escrituras nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando não enxergamos ou não sentimos nada. E quando a nossa fé está firmada na rocha, que é Jesus, pode vir a tempestade que for, que nós continuaremos de pé. As igrejas estão cheias de pessoas em busca de experiências, revelações, profetadas, mas muitas delas continuam com um caráter corrompido, sem liberar o perdão, cheias de orgulho, sem amor ao próximo. Esse auto-engano é muito perigoso. O mandamento de Cristo não é apenas para profetizar e pular de alegria em um culto. Isso é muito bom, mas o maior convite do Evangelho é para ter o nosso caráter transformado. Isso fica muito claro para nós lá na Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, que diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Ou seja, quando escutamos a palavra e não a praticamos, estamos apenas vivendo em um engano. Isso nos lembra também as palavras do próprio Jesus, que diz: aquele que tem o meu mandamento e o guarda, esse é o que me ama. Acima de tudo, o que precisamos saber é que nem sempre a maturidade espiritual vai estar ligada à intensidade. É por isso que precisamos ser constantes. Constantes na busca pela santificação, constantes na busca pela presença do Senhor em nossa vida. É como eu sempre digo, precisamos voltar para a verdade da Bíblia. Precisamos voltar para o arrependimento. Precisamos voltar a colocar Cristo como centro do Evangelho e como centro da nossa vida. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu like aqui no vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas. E se você chegou até aqui, se inscreve nesse canal e compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir essas verdades. Um grande abraço e até a próxima.